Poder. Poder pode ser entendido como a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros em determinada relação social. De acordo com Max Weber, o poder se refere à imposição da própria vontade numa relação social, mesmo quando há resistência. Um exemplo da relação de poder é quando a gente está na relação familiar e alguém que está acima de você no nível hierárquico da casa, como seu pai e sua mãe, eles pedem ou mandam você fazer uma coisa e você vai executar aquela ação. Isso é a forma de execução de poder direta. Outro exemplo é quando você assiste um filme, uma série ou ouve uma música por influência do seu amigo. Essa é a forma indireta, tipo, você não se sente obrigado, mas você vai porque você gosta dele, vocês têm essa relação de poder. Forma de exercício do poder. As formas de exercer poder vai da relação mais simples, como amizade, família, até as mais complexas, que são nas empresas, em ambientes corporativos. Existem 3 formas de exercer o poder, que são as 3 padrões, que é o poder político, que se refere ao poder que usa a força como última opção para a imposição da vontade em um determinado grupo, ou seja, é alguém que representa um grande grupo e ele vai decidir, vai ter suas ideias e representar de forma geral um grupo. De acordo com Alberto Nobel, o consenso social é aquele que se detém o poder político e pode fazer valer a sua vontade sobre a coletividade em determinadas condições históricas pré-estabelecidas. Então, se é uma coisa que já aconteceu, essa pessoa não vai precisar pedir opinião ou saber o que os outros acham, porque é uma coisa pré-estabelecida, uma norma padrão. O poder econômico. Utilização de bens materiais para exercer o poder. Dessa forma, pessoas com grande poder econômico exercem influência econômica na sociedade. Então, se eu tenho bens, eu sei como controlá-las, eu tenho capacidade com isso, porque eu já tenho um conhecimento sobre, eu vou poder ajudar a sociedade em alguns momentos onde ela não se sinta, ela não esteja bem financeiramente, eu posso ajudar tanto financeiramente como dando conselhos, guiando de forma geral. Tem um poder ideológico que consiste na capacidade de influenciar na formação de ideias por meio de alguns fatores em comum com os meios de comunicação. O meio de comunicação, diferentes formas de educação, discurso religioso, tudo isso pode mudar sua opinião e exercer um poder sobre você de forma ideológica, não é nada obrigatório, você vai sendo guiado por falas. Poder legítimo e forma de dominação. As formas de exercer poder podem ou não ser legítimas. As formas legítimas são aquelas quando quem está sendo dominado aceita a dominação, e as formas ilegítimas são quando quem está sendo dominado por força maior, alguma obrigação, alguma coisa. Temos 3 tipos de dominação legítima. A tradicional, que são as crenças e costumes passados de geração para geração por meio comum, como a família que distribui costumes, hábitos. Tem a carismática, que ocorre quando alguém se submete à dominação e assume que o indivíduo que exerce influência tem característica que influencia, que o diferencia da maioria. O que isso quer dizer? É que quando eu elejo, por exemplo, um presidente, uma coisa, um prefeito, eu entendo que aquela pessoa tem algo diferente da maioria e por isso ele merece nos representar, ele merece exercer um poder sobre nós, porque a partir do momento que eu dou poder a essa pessoa, ela vai ter poder sobre mim, né? Uma maioria escolhe e ele vai exercer poder sobre nós, porque se ele se tornar prefeito, ele vai ser uma autoridade e vai exercer poder sobre nós. Temos o racional legal, que são normas e regras pré-estabelecidas e estão de acordo, e todos estão de acordo. Então, são as leis que foram pré-estabelecidas ao longo da história. Então, é igual a questão do poder político. O poder político utiliza do racional legal porque eu preciso exercer o poder, eu preciso tomar algumas decisões em alguns momentos e eu vou usar do racional legal porque são leis que já foram estabelecidas. E eu vou representar um grande grupo e eu nem sempre vou ter tempo e oportunidade para falar e conversar com todos. Olá, meu nome é Ana Vitória e eu irei falar sobre política. Bom, a política, ela foi criada na Grécia Antiga e ela não era uma atividade qualquer, pois ela exercia uma atividade cotidiana lá nas polis, que eram as cidades gregas, onde as pessoas discutiam e tal. Bom, para Max Weber, a política significa exercer poder, tanto quando você já está no cargo novo, quanto quando você está lutando para exercer ele. Por exemplo, quando há tempos de eleições e os políticos que estão concorrendo para exercer um cargo de poder. Esse é um exemplo, é a luta pelo poder. Meu nome é Miguel e vou falar a respeito do Estado.
Uma característica marcante do modelo de organização do Estado moderno é a racionalização da gestão do poder. Ou seja, isso acabou gerando a separação das esferas políticas e religiosas, que se tornou um princípio das revoluções liberais do século XVIII. Destacadamente, podemos citar a Revolução Francesa. Assim, o poder deveria ser amparado por uma estrutura administrativa e burocrática, composta de um corpo qualificado de técnicos que operam conforme procedimentos pré-estabelecidos, idealmente impessoais, para evitar a pessoalidade nas relações entre governos e governados. Contudo, contemporaneamente, temos observado a crescente participação de representantes de entidades religiosas, também como líderes políticos, que, basicamente dessa forma, passam a ter acesso ao voto e à elaboração de leis em diferentes instâncias jurídicas do Estado. Isso acaba indicando que, apesar de o Estado brasileiro ser laico, o sistema eleitoral ele permite que os líderes ou representantes religiosos eles consigam ter a possibilidade de alcançar cargos políticos. E isso aqui fala a respeito sobre o Estado. Sendo assim, também temos as formas de organização do Estado moderno, que é basicamente a monarquia e república, como é muito trabalhado nas salas de aulas. A autoridade que administra o Estado é o governo. A forma de governo é o meio pelo qual é instituída a relação entre governantes e governados. A gente pode imaginar essa relação como estruturas e relações de poder. Sendo assim, a monarquia e a república são as formas básicas do governo. A categorização, feita por Aristóteles na obra Política, escrita por volta do século IV a.C., compreendida três formas de governo, que é a monarquia, a aristocracia e a democracia. Na monarquia temos o governo de um só. Na aristocracia temos o governo dos melhores e na democracia o governo de muitos. Essa categorização substituiu até a sistematização feita por Maquiavel para que o Estado era principado, podemos dizer. A monarquia é uma principal fonte dessa relação, ou até mesmo a república. Como eu tinha citado anteriormente, a monarquia significava o poder de um só, podendo ser definida como Estado dirigido segundo a vontade de um indivíduo, que é basicamente o rei. Com diversas particularidades, esse sistema foi predominante na Europa até meados do século XVIII. Nas monarquias, o cargo de chefe do Estado era hereditário e vitalício. Hoje, atualmente, podemos dizer, as monarquias são, em sua maioria, limitadas e constitucionais. Podemos enxergar, o poder do soberano é restrito, e o monarca ele tem de aceitar o papel e a ação entre outros órgãos, como o parlamento, por exemplo. A forma republicana de governo é oposta à monarquia. A república é uma conquista idealmente democrática que se concretizou com a Revolução Francesa e se destaca pela rejeição aos governos aristocráticos ou oligárquicos. Nas repúblicas, o chefe de Estado geralmente é eleito por período determinado. Assim, há alternância de poder e igualdade formal entre todos os cidadãos. Contudo, é importante a gente lembrar que há muitas repúblicas não democráticas, marcadas por regimes ditatoriais. Oi, meu nome é Alice e eu vou falar sobre as formas de participação política, os partidos e os sistemas eleitorais. Então, desde quando nós ingressamos na nossa jornada escolar, somos influenciados e sabemos que a gente tem um dever a cumprir como cidadão, que é participar das eleições. Essas eleições acontecem de 4 em 4 anos. Tem as eleições nacional para a escolha do nosso presidente, nosso representante presidencial, e a escolha do municipal, que é a escolha do nosso prefeito, dos nossos vereadores. E aí eu vou falar também sobre algumas tipologias básicas dos sistemas de partidos, que o primeiro é o monopartidário, que é apenas um partido. Falar também sobre os sistemas de partidos,
Existe o partido monopartidário, que é apenas um partido que tem vários cargos e a gente escolhe desse partido, desse único partido, os nossos representantes. Tem o bipartidário, que são 2 partidos, então a gente pode escolher tanto de um quanto tanto de outro para representar. Tem o multipartidário, que é agora o sistema que está atualmente no Brasil, que a gente pode escolher os nossos representantes de diversos partidos, entendeu? Então, o multipartidário é o que atualmente está sendo implementado no Brasil. Então, atualmente, a gente tem uma grande expansão, e ainda mais nesse século, muitas pessoas estão concorrendo a cargos partidários, cargos políticos, e está aberto a um grande público, e atualmente a gente a gente consegue escolher livremente quem a gente quer votar e como a gente vai votar. Olá, meu nome é Paula e eu vou estar complementando a fala de Monique. Eu vou continuar falando sobre a República Velha. A República Velha teve o coronelismo, que é tecnicamente quando o coronel ele não obedece tecnicamente às ordens do governo nem do poder. Ele tá num determinado lugar, ele comprou aquele lugar, então ele vai seguir as leis que ele colocou naquele lugar. Então ele é tipo o seu próprio dono e o próprio dono da terra dele. Então ele que manda na terra dele, não importa o que o governo tá falando. Os coronéis e governadores e presidentes, eles tinham, como posso dizer, eles tinham uma aliança, eles faziam tudo aliado para estar no governo e ter aquele mesmo governo que era hereditário. O coronel fazia as pessoas votarem nos governantes e os governantes votavam nos presidentes, e isso era hereditário, direto isso acontecia. Os coronéis estavam fazendo o quê? Eles mandavam naquela terra, então como eles mandavam naquela terra, eles faziam com que as pessoas que estavam naquela terra votassem nele ou no candidato que ele quisesse que colocasse naquele lugar que estava determinado para ser governado. Então, ele fazia o famoso voto de cabresto, que era tecnicamente quando as pessoas eram obrigadas a votar no que o coronel estava falando, ou elas apanhavam, tipo, eles batiam mesmo e levavam eles como se eles fossem literalmente uns burrinhos que eles estavam querendo fazer aquilo. Logo, isso aconteceu por volta de 1889 e acabou em 1930. Logo depois que acabou, veio a Era Vargas, que foi de 1930 a 1995 e 45. Vargas chegou ao poder com o apoio das camadas médias e militares e governou de maneira autoritária. Ele se tornou um ditador. Se tornou um ditador muito legal. Era Vargas, ele criou leis trabalhistas e ganhou apoio do proletariado, mantendo as massas como subordinadas no Estado. Eras Vargas se tornou tecnicamente o pai do Brasil, porque ele instalou as leis trabalhistas, e isso as pessoas estavam com um certo amor por ele, porque ele fez o que muitas outras pessoas não fizeram, muitos outros governadores não fizeram. Então ele era ditador, mas ele instalou as leis trabalhistas. Então os trabalhadores e as pessoas que eram da família dos trabalhadores estavam amando Vargas. Então eles não tinham direito de fala, porém eles estavam gostando do governo de Vargas. Logo depois veio a ditadura civil, a ditadura militar, que foi em 1964 a 1985, que os militares estavam violando os direitos humanos e fazendo torturas com pessoas que não tinham o mesmo pensamento que eles. Então, até aí, os brasileiros também ainda não tinham direito de fala. Os militares, se eles não gostassem do que os militares estavam falando, eles teriam que gostar de todo jeito e acabou. Senão, eles eram torturados e até mortos. Então, isso ocasionou muitas revoltas. Bom, meu nome é Laís e eu vou falar sobre as formas de organização do Estado e os sistemas de governo. Tem duas formas de Estado, que é a monarquia e a república. A monarquia acontece quando um rei, ele que faz parte de tudo. Bom, vamos supor, a monarquia absolutista é um rei em que ele tem poder total sobre tudo. Ele toma as decisões, ele aprova a lei, ele nega a lei, ele cria as leis. Então, o rei é o cabeça de tudo, ele toma todas as decisões e faz tudo por conta própria.
Essa é a monarquia absolutista. Dentro da monarquia absolutista tem a monarquia hereditária, que é quando eu sou rei. Eu tenho um filho, o meu filho vai ser rei. E o filho do meu filho também vai ser rei. Bom, se o meu filho, vamos supor, ele não tem um filho, então aí acabou a monarquia hereditária. Outra família que vai tomar conta da monarquia que a gente estava liderando, porque a minha família não tem mais nenhum filho. Meu filho não teve um filho, então acabou a monarquia hereditária. Outra família que vai começar a cuidar e vai repetir esse processo. Agora, os sistemas de governo. Tem o presidencialista e o parlamentarista. A república é a forma em que a gente tem um presidente. É a forma do atual governo do Brasil. A gente tem um presidente e esse presidente, ele tá ali para ser como se fosse a cabeça do país. O presidente, ele não cria leis, ele só tá ali para aprovar ou para negar as leis que o parlamento cria. Aí vamos supor, eu sou o presidente do estado, do país, então tem o parlamento que vai decidir. O Brasil está precisando disso para ser um lugar melhor, então eu vou criar uma lei que faça isso, isso e isso. Então o parlamento cria, tem o primeiro-ministro é a cabeça do parlamento, ele está ali. Sem o parlamento, o primeiro-ministro não existe, sem um primeiro-ministro o parlamento também não existe. Então a gente precisa entender que o parlamento e o primeiro-ministro, o parlamento ele cria as leis, o primeiro-ministro ele tem o poder de negar ou colocar as leis em funcionamento. Então, se é o primeiro-ministro, o parlamento cria uma lei, eu aceito. Se for uma lei que exige mais conhecimento sobre o assunto, ou se não, que exige uma pessoa de um alto cargo na sociedade, aí a lei é passada para o presidente decide se ele aprova aquela lei ou não. Então ele vai dizer, essa lei, o meu país precisa dela, então eu aprovo. Isso é a forma de governo. Meu nome é Isabela e eu vou falar de relações na sociedade contemporânea. Tá? O que é o Estado moderno? O Estado moderno, ele surgiu na Europa como meio de superação do regime feudal. Em primeiro lugar, eu vou falar o que é o Estado moderno. É o povo. O que é o povo? O povo é o conjunto de habitantes, tá? Que compartilham costumes e cultura de uma mesma localidade. Posso falar também de outra característica, que é o território, que identifica e limita os estados físicos daquele estado. Em terceiro lugar, eu posso falar do governo. O que é o governo? O governo, ele é a esfera máxima, tá? Ele que molda o cidadão e a sociedade, onde eles podem aplicar condutas para ser seguida pelo aquele povo, pelos indivíduos, tá? Quinto lugar é a soberania. A soberania é o Estado responsável por estabelecer as normas também de conduta que vai seguir com a vida coletiva das pessoas, interna ou externa. Meu nome é Monique e eu vou falar sobre o período imperial. O período imperial foi o momento em que nosso país foi governado por imperador após a proclamação da independência do Brasil, que foi em 1822. O primeiro imperador do Brasil foi Dom Pedro I, que governou o país entre 1822 até 1831. Durante seu governo, foram estabelecidas bases do Estado brasileiro, como a elaboração da primeira Constituição do país, que foi em 1824, e a criação de instituições políticas e administrativas. Após a abdicação de Dom Pedro I, Dom Pedro II, seu filho, começou a governar. E ele governou o país quase 50 anos. Depois disso, seu governo passou por estabilidade política e econômica, com a consolidação da monarquia e a modernização
do desenvolvimento e diversas áreas. Quais áreas? As áreas foram a ciência, tecnologia e a arte. Pronto. Com essas inovações, no entanto, o governo de Dom Pedro II também foi marcado por conflitos políticos e sociais, como, por exemplo, a guerra do Paraguai e a abolição da escravatura. O período imperial foi marcado pela centralização do poder nas mãos do imperador, que acabou gerando crises e descontentamentos por parte do grupo político e social. E com isso acabou levando, com todo esse conflito político e social, a igreja e o exército acabou contribuindo para o enfraquecimento do regime monárquico. E isso acabou causando o fim do Império Brasileiro.